O sistema cardiovascular, também conhecido como sistema circulatório, é formado pelo coração e os seus vasos sanguíneos, artérias e veias. O coração é considerado o motor propulsor do sangue dentro das artérias. Nós sabemos que o coração, ele é um órgão automático. Ele não depende da nossa vontade para trabalhar. Mas o coração, ele pode ser acelerado ou desacelerado pelo sistema nervoso simpático ou parasimpático, respectivamente. Vamos começar vendo o mecanismo que leva a um aumento da frequência cardíaca. Frequência cardíaca é o número de vezes que o coração faz sístole e diástole, ou é o número de batimentos cardíacos. Por que é que a frequência cardíaca aumenta quando o sistema nervoso autônomo simpático ele é ativado? Essa figura é uma representação esquemática da cadeia de nervos simpáticos que chegam até o coração. Esses nervos, esses neurônios, eles chegam até o nodo sinoatrial, até o nodo atrioventricular e ao miocárdio do coração. Muito bem, o coração é um órgão automático. O nodo sinoatrial despolariza e o potencial de ação se espalha pelos átrios e também até chegar ao nodo atrioventricular. Essa despolarização do nodo sinoatrial e dos átrios leva à sístole atrial e o sangue é impulsionado para os ventrículos. Quando o nodo atrioventricular despolariza, o potencial de ação sofre um atraso aqui no feixe atrioventricular e segue pelos ramos direito e esquerdo que leva até o sistema, as fibras de Purkinje, de tal forma que os ventrículos possam despolarizar e contrair, impulsionando o sangue. Graças a esse atraso que ocorre no feixe atrioventricular, os átrios contraem primeiro que os ventrículos. O sistema nervoso simpático ele pode acelerar esse processo que é acionado pelo nodo sinoatrial, que é o marcapasso cardíaco. O sistema nervoso simpático ele secreta norepinefrina. A norepinefrina, quando é secretada sobre os nodos sinoatrial e atrioventricular, aumenta a permeabilidade das células desses nodos ao sódio e ao cálcio, facilitando a despolarização dessas células e, portanto, aumentando o ritmo de despolarização, o ritmo cardíaco. A norepinefrina se liga aos receptores beta-1 dessas células autoexcitáveis. Isso aumenta o influxo de sódio e cálcio para dentro dessas células, aumentando a velocidade de despolarização, aumentando a frequência cardíaca. Nessa ilustração, nós podemos ver que estímulos como estresse, medo, desejo de alguma sensação dolorosa, o desejo de obter alguma coisa, a queda da pressão sanguínea, emoções, além do medo, o próprio exercício físico e algumas doenças como a insuficiência cardíaca, esses estímulos afetam o sistema nervoso simpático, levando os neurônios simpáticos a despolarizarem. Quando o potencial de ação chega ao nodo sinoatrial, a secreção de norepinefrina ativa os receptores beta-1 adrenérgicos dessas células. Os receptores beta-1 ativam uma proteína chamada proteína G, a sua subunidade S, GS, estimuladora. A proteína G ativa uma enzima chamada adenililciclase,
que abre os canais de cálcio, aumentando a permeabilidade dessas células ao cálcio, além da permeabilidade ao sódio. Isso faz com que essas células despolarizem mais rápido, aumentando a frequência cardíaca. No nódo atrioventricular, o principal efeito da norepinefrina é facilitar a passagem do potencial de ação do nódo sinoatrial para o nódo AV. Essas células se tornam mais sensíveis e, portanto, despolarizam mais facilmente, o que aumenta a condução do estímulo através delas, aumentando a frequência cardíaca. Já sobre o miocárdio, nós vemos aqui do lado direito, a secreção de norepinefrina faz com que as proteínas, os receptores beta-1 do miocárdio, dos cardiomiócitos, sejam ativadas, os receptores beta-1, o que leva à ativação da proteína G. Por sua vez, a proteína G ativa a adenilil ou adenilato ciclase, que quebra o ATP produzindo AMP cíclico. Esse AMP cíclico é um segundo mensageiro e uma das funções dele é abrir canais de cálcio, aumentando a entrada de cálcio. Outra função do AMP cíclico é ativar uma proteína chamada proteína quinase A, que vai facilitar, vai estimular a saída de cálcio do retículo. Portanto, cálcio entrando em maior quantidade de fora para dentro dos cardiomiócitos e mais cálcio saindo do retículo, esse cálcio vai se ligar à troponina, que vai deslocar a tropomiosina, expondo os sítios ativos. As cabeças das miosinas se ligarão aos sítios ativos e utilizarão a energia do ATP para puxar a actina, o que aumenta a força de contração do miocárdio. O resultado é um aumento da contratilidade miocárdica. Esse aumento da contratilidade miocárdica faz com que os ventrículos bombeiem mais sangue. O volume de ejeção, o volume sistólico deles aumenta. Então, repetindo, por que o volume sistólico, por que o bombeamento ventricular aumenta? Isso acontece porque a ativação, a ligação da norepinefrina com os receptores beta, a ativação da proteína G estimuladora, da adenililciclase e a formação de AMP cíclico faz com que mais cálcio entre para dentro das células. Esse cálcio que entra dentro dos cardiomiócitos vai estimular a saída de cálcio do retículo. Além disso, o AMP cíclico vai estimular a saída de mais cálcio do retículo. Esse cálcio vai se ligar à troponina, a troponina vai deslocar a tropomiosina, expondo os sítios ativos. Esses sítios ativos receberão as cabeças de miosina. Essas cabeças de miosina utilizarão a energia do ATP, puxando os filamentos de actina, promovendo a contração do miocárdio e o aumento do volume sistólico. O sistema nervoso secreta norepinefrina, portanto, sobre os cardiomiócitos de várias partes dos ventrículos, aumentando a entrada de cálcio aos sarcômeros, o que leva ao aumento da força de contração, a contratilidade. Essa norepinefrina se liga aos receptores beta-1 adrenérgicos, que ativa a adenilil ou adenilato ciclase, que quebram o ATP, formando o segundo mensageiro chamado AMP cíclico. O AMP cíclico fosforila os canais de cálcio, abrindo e permitindo maior entrada de cálcio. Esse aumento na entrada de cálcio para o interior dos cardiomiócitos ativa mais proteínas chamadas troponina, que se ligam aos átomos, às moléculas, aos átomos de cálcio, aumentando o deslocamento das tropomiosinas, expondo os sítios ativos. Assim, maior taxa de acoplamento miosina-actina resulta em maior força de contração, e esse aumento da contratilidade do miocárdio
aumenta a força de sístole, aumentando o volume de sangue ejetado e o pulso de pressão. Tanto o aumento da frequência cardíaca como o aumento do volume sistólico, um ou outro ou ambos, levam ao aumento do débito cardíaco. Agora fica fácil entender por que o débito cardíaco aumenta. Quando a pessoa tem uma descarga simpática, essa descarga simpática, por meio da norepinefrina, vai aumentar a frequência de despolarização das células autoaceitáveis. Isso vai aumentar a frequência cardíaca, aumentando o débito cardíaco. Por outro lado, o aumento da descarga simpática sobre o coração leva ao aumento do volume sistólico, um aumento da contratilidade do miocárdio. Esse aumento da contratilidade do miocárdio leva ao aumento do débito cardíaco. Agora, o sistema nervoso simpático tem efeito sobre a pressão arterial, especificamente das artérias. Por que é que a pressão aumenta com a estimulação simpática? Além do aumento do débito cardíaco, existe um efeito sobre as artérias. Então, a pressão arterial aumenta porque mais sangue está sendo bombeado pelo coração, tanto pelo aumento da frequência cardíaca, como pelo aumento do volume sistólico. Mas existe um efeito sobre o diâmetro das arteríolas. As arteríolas e veias recebem neurônios, terminações nervosas de neurônios simpáticos. Nessa região ocorre a liberação de norepinefrina. Só que nas artérias, a norepinefrina se liga aos receptores alfa-adrenérgicos. E esses receptores alfa ativam a proteína G. A proteína G ativa a adenililciclase, que vai levar à formação de mais AMP cíclico. Esse AMP cíclico aumenta a permeabilidade das células musculares lisas ao redor das arteríolas, e o aumento da entrada de cálcio leva à contração da musculatura lisa, ou seja, à vasoconstrição. E a vasoconstrição leva ao aumento da pressão arterial. Em resumo, a ativação simpática sobre as células do nódo sinoatrial, nódo atrioventricular, aumenta a frequência cardíaca. A ativação simpática por meio da norepinefrina sobre o miocárdio aumenta a contratilidade, o volume sistólico, que vai aumentar o débito cardíaco e a pressão arterial. Além disso, a secreção de norepinefrina sobre as artérias, se ligando aos receptores alfa-adrenérgicos, leva à vasoconstrição. E a vasoconstrição leva a um aumento da pressão arterial. Mas o sistema nervoso simpático tem neurônios que se dirigem até a medula da glândula suprarrenal. 80% da secreção das catecolaminas, os hormônios liberados pela medula da glândula suprarrenal, 80% é de epinefrina e só 20% é de norepinefrina. A secreção direta sobre as artérias é principalmente de norepinefrina, mas a partir da medula, a principal secreção é de epinefrina. Essa epinefrina, que vem pela corrente sanguínea, ela se liga aos receptores beta-1 do coração, aumentando a frequência cardíaca e a contratilidade. Mas nas artérias, a epinefrina se liga aos receptores beta-2, e o efeito é diferente. O efeito é inibidor da entrada de cálcio. Portanto, as artérias elas relaxam. Essa epinefrina, que é liberada pela medula da glândula suprarrenal, acaba funcionando como um modulador para que a pressão arterial não aumente muito em função da vasoconstrição. E o corpo dispõe de um outro mecanismo regulador da pressão,
que são os receptores encontrados na parede da aorta e também na parede das artérias carótidas, especialmente numa região dilatada chamada seios ou sinos carotídeos. Nessas paredes existem receptores sensíveis à distensão. Quando a pressão arterial aqui no arco da aorta, quando a pressão aumenta, isso distende a parede da aorta, como também nos seios carotídeos. Essa distensão despolariza neurônios chamados baroreceptores. São dendritos de neurônios chamados pressão receptores. Essa distensão das paredes e despolarização dos dendritos desses neurônios inibe o sistema nervoso simpático, inibindo a secreção de norepinefrina e epinefrina da glândula suprarrenal, inibe a descarga simpática sobre as artérias e sobre o coração, portanto, diminuindo a frequência cardíaca e a vasoconstrição e, consequentemente, a pressão arterial. Portanto, os baroreceptores ou baroreceptores, eles acabam atuando como inibidores do sistema simpático, estimuladores do parasimpático, o que leva a uma modulação da frequência cardíaca, da contratilidade do coração, uma diminuição do débito cardíaco, da pressão arterial, uma modulação da vasoconstrição e uma modulação do aumento do débito cardíaco e da pressão arterial, que seriam resultados da descarga simpática.